Fala, Nutri! Fala, profissional de educação física, bora lá? Primeira aula, como eu prometi, tá certo? Tinha feito já um videozinho já introdutório só para falar que eu começar a dar aula para vocês. Obviamente, não quanto a nível de profundidade que são as aulas de mentoria, mas vou trazer informações a ponto de já ajudar vocês que estão agora saindo da formação acadêmica e entrando no mercado de trabalho. Então, bora lá, galera. A gente vai trocar ideia, vai bater papo, certo? Eu vou começar a relatar o que aconteceu nesses últimos 7 anos dentro do início da Clínica Ômega, na qual eu fundei, tá certo? Até agora, o que deu certo, o que não deu certo, tentativas que deram certo com outras pessoas, mas que com a gente não deu certo, né? Então, a gente está sempre trazendo também cada vez mais abordagens, cada vez mais atualizações, cada vez mais ferramentas para tentar melhorar ou acelerar o processo de performance de todos os membros que trabalham na clínica. Hoje somos ao todo 40 pessoas trabalhando na clínica, dentro desse grupo. 25 são nutricionistas, certo? O restante, os demais, certo? Se mesclam no quesito educadores físicos, ou no caso profissional de educação física, tá certo? Mais fisioterapeutas, mais acupunturistas, tá certo? Mais coaches de fisiculturismo e psicólogos, tá bom? Mas bora para o que interessa. O que é que eu estou prometendo? Levar o máximo de informação para você que acabou de se formar e não tem a menor segurança de quanto cobrar da sua consulta, não tem a menor noção de como fazer o atendimento, se vai até a casa do paciente, home care, home office, enfim, ou se recebe na sua casa, tá certo? Se aluga por hora algum espaço, tá bom? Se compartilha o local de trabalho com demais pessoas, alugando também a hora, né, que são os coworkers que estão em alta no Brasil, antigo, mas que no Brasil agora está em alta. E fica aquela pinga-pinga e não tem o menor planejamento. É tipo assim, vou testar isso aqui e vamos ver se dá certo. Tá? Esse caminho dá muito certo, porém requer tempo. Firivas, como assim? Porque a melhor escola da vida é o aprendizado com os erros, as experiências ruins que a gente passa ao tomar escolhas ruins naquele momento. Você aprende, da próxima vez, se pegar uma situação similar, você já sabe que aquilo lhe atrapalhou ou lhe atrasou. Inteligentemente, você já não vai por aquele percurso. Por que eu estou falando isso? Em 2015, quando eu abri a clínica, tá certo? Foi lá no Pátio Passaré, ali próximo ao Castelão. Então, a realidade a nível de local é periférico. Cuidado com o preconceito de achar que periferia é um local de renda baixa. Não necessariamente. Periferia, demograficamente falando, são locais que se afastam do centro, do caso da cidade, da capital. Então, eu vou ter aqui o centro, Aldeota, Meireles, Bairro de Fátima. São bairros centrais. Bairros que ficam distantes do centro, eles se tornam periféricos. Beleza? Obviamente, tem uma grande maioria que tem um percentual financeiro menor. Mas por que eu estou falando tudo isso? Naquela época, já acabava de me formar pela Universidade Federal do Ceará, como profissional de educação física, dava aula de personal numa academia de bairro, na qual eu fui dono também, chamada Coliseu. Hoje ela está muito bem lá no Sumaré, graças a Deus, com o Darlan, tá certo? Então vamos lá. O que aconteceu? Eu peguei, aluguei uma sala, certo? Naquela pressa, doido para conseguir atender. Eu me virei, pessoal. Foi uma mesazinha de plástico, tá certo? Aquelas de bar, mesazinha de plástico mesmo, aquelas de aniversário, tá bom? Que eu juntei duas, vou já falar o porquê. Botei um vidro que eu tinha de um quiosque que eu vendia suplemento, certo? Que encaixava plenamente em cima, tipo uma toalhinha de mesa. E comecei o formato do atendimento da Clínica Ômega, que como é? É um profissional de educação física e um nutricionista, por isso as duas mesas, atendendo o paciente ao mesmo tempo, prescrevendo dieta e treino. A ideia era fantástica. Só que a gente não tinha demanda, porque ninguém conhecia esse formato, muita gente não acreditava, achava que era capricho demais. Só que com o tempo que foi que eu fiz? Eu tive que ter calção, na época eu lembro, era R$ 1.100 o aluguel, mais 770 e pouco o condomínio. Oscilava, ficava entre 750 até 800, se tivesse que fazer alguma reforma no mini shoppingzinho que tinha lá, que era aqueles shoppingzinhos em formato de U, certo? Tipo estacionamento, tinha as lojas todas ali ao redor e dava entrada para a avenida, tá bom? Então, paguei esse calção, consegui arrumar esse dinheiro do calção, certo? Só que vinha energia,
vinha a questão do recepcionista, tem que ter. Como é que você vai atender alguém se você está atendendo um cliente lá dentro? Você tem que vir receber os seus clientes, tá certo? Recepcionista. Como eu também, na época, ainda tinha parceria com algumas lojas de suplementos, eu tinha que fazer um terceirizado com o motoqueiro, tá? E toda a consulta era dividida entre eu e o profissional de nutrição, entre eu e o nutricionista. Durou ainda 4 meses, fui despejado. Porque não calculei tributação, não calculei juros de maquineta, não calculei o custo como um todo para eu tirar o Prolabore, para eu montar uma empresa, para eu dar 13º, fazer o certo. A gente não tem aula disso, né, galera? A gente se forma tendo uma orientação de qual segmento dentro da nossa área a gente vai seguir, pô. Tipo, por exemplo, eu, profissional de educação física, tá certo? O que é que eu poderia escolher sendo formado em bacharelado? Ou ia dar aula em academia, ou iria dar aula em time de futebol, ou iria dar aula de luta, né? Pra quem não sabe, eu já fui campeão, tetracampeão brasileiro de karatê, enfim, tinha um históricozinho de lutas, certo? Ou seja, profissões dentro do segmento. Aí que foi que eu pensei, não, meu irmão, eu quero mudar isso aí. Por mais que tivesse curso que eu já tinha feito de fisiologia do exercício, né, treinamento de alto rendimento, periodizações, fiz curso na época com o Jonathan, com o Valdemar Guimarães, já teve uma pós que veio para cá, o Fleck, só para vocês terem noção, em 2008, né, do livro Fleck Kramer. Então estava bastante atualizado, muito curso sobre fisiculturismo, que eu cheguei a competir, ganhar o campeonato cearense de fisiculturismo, certo? Vivenciei bem a área. Tudo arrecadando experiência dentro da área para poder depois postar, né, repassar esse conhecimento para os meus alunos personais. Então só pensava nisso. Nunca tive aula de venda, de oratória, de como se portar dentro e fora do ambiente de trabalho, de como fazer um planejamento de ganho financeiro. Eu só pensava em ter dinheiro para pagar as contas. Pagou as contas, sobrou dinheirinho, farra. Curtição. Ah, sobrou dinheirinho? Eu vou comprar da entrada de um carro. Sobrou dinheirinho? Vou fazer uma entrada, vou comprar uma roupa. Não tem o menor direcionamento dessa parte de plano de carreira. Ah, o primeiro ano de formado, eu vou faturar até tanto, vou juntar até tanto, para no próximo ano eu subir meu ticket e melhorar isso aí. Coisa que hoje a gente faz na Ômega, certo? Não tem. Na nutrição, pior, galera. Porque é um ramo muito, muito maior do que a educação física. Freires, como assim? Você pode ir para a área hospitalar, que tem diversos segmentos dentro da área hospitalar, UTI, enfim, neonatal, o todo, tá certo? Você pode ir para a área de transplante, você pode ir para isso lá dentro do hospital, você pode ir para a área saindo do hospital de Wuhan, da consultoria para restaurante, para supermercado, para lanchonete, é um mundo, tá certo? Você pode ir para o atendimento clínico, você pode ir para o atendimento clínico, esportivo, funcional, olha o tamanho. Então tudo isso dentro da universidade vão tendo direcionamentos para você se identificar com determinadas áreas. O problema, se vocês analisarem os dois tipos de ensino, os dois, para quem não teve condições de passar na universidade pública, teve que pagar uma particular, além do investimento, que na maioria das vezes, não estou dizendo que são todos, na maioria das vezes são os pais que arcam com esse investimento, obviamente, né, para dar um empurrãozinho ali no início da carreira do filho, tá certo? A maioria dessas duas faculdades que eu falei preparam a gente para sermos empregados qualificados. Quanto mais título, quanto mais qualificação, maior a capacidade de eu conseguir um emprego, ter uma renda fixa, ter 13º, férias, certo? E daqui a um tempo me aposentar. Culturalmente, a gente é direcionado para esse formato de formação, digamos, acadêmica e de profissionais. Só que a gente pode ser profissional, a gente pode passar um período dentro dessa parte como CLT, né, que é carteira de trabalho, e a gente pode empreender, que é justamente o mundo que se abre quando a gente traz vocês aqui para a Ômega. A gente mostra toda a capacidade de possibilidades que vocês conseguem alcançar se realmente abrir a cabeça. Não é explorar, não é ser aquele empresário carniceiro, aquele cara egoísta, não é. Primeiro, para começo de história, você só tem sucesso profissional e financeiro quando você literalmente é tarado, tem um tesão no que você faz. Tipo, não é ser obcecado, mas tarado. Do seu dia todo, certo? Das 24 horas, fora a hora que você dorme, 80% daquilo que você curte, você absorve. Exemplo.
Uma pessoa que é louca por futebol, tá certo? Ele não é nem jogador de futebol, mas sabe tudo. Acordou o dia, vai no Instagram, vê página de futebol, vai olhar algum canal sobre futebol, sobre times, campeonatos, a porra toda, entendeu? Durante o dia dele já se torna comum, pelo menos 30 a 40% de todo o dia dele, e todo dia ele consumir isso aí de uma maneira natural. Você é uma pessoa apaixonada. Agora, você ir para um canto, que no primeiro emprego, primeira renda, você vai pensando só em capital, pagar as contas. O grande segredo é, daqui a 10 anos, se vocês estiverem financeiramente muito bem, vocês vão ter saco para na segunda-feira acordar para ir para aquele trabalho remunerado a nível de carteira assinada? Frios, por que ele está falando isso? Teve nutricionista que chegou, teve todo o treinamento clínico, a gente explicou, financeiramente estourou, agenda lotada e que resolveu abandonar, porque percebeu, viveu, não foi uma teoria. Ele chegou naquele ambiente, ele chegou naquele patamar e percebeu, não é isso o que eu quero para mim. E saiu da área, foi uma das pessoas da primeira turma da gente, foi em 2020, da pandemia. Para vocês terem noção como uma coisa deu certo, porque subimos e crescemos dentro da pandemia, que nunca ninguém esperou isso aí. Não teve MBA, não teve previsão de nada, para um dia que se chegar, nada. Foi na raça. Como a gente tinha um produto, e temos um produto muito bom, humanizado, extremamente personalizado, a coisa está fluindo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês, ao invés de pensar, sou pago para trabalhar, não. Vocês, ao entrarem na clínica, vocês vão ser treinados para resolver problemas de seus clientes atuais e possivelmente os que eles vão indicar. Se isso acontecer, linkado a uma qualidade de preço personalizada para cada indivíduo, a pior besteira que tem para quem está começando é botar um preço fixo para todo mundo, cara. Isso no curso eu explico. Óbvio que eu não vou soltar isso nas aulas, porque realmente tem que ter uma aula só para mostrar como você faz o próprio cliente falar o quanto ele consegue pagar naquele momento. Isso, repetindo, no início da carreira, ninguém sabe quem é você. Você pode ter sido monitor, você pode ter sido um cara foda na faculdade, pode até ter dado aula na época de alguns professores explicando seminário. Tipo assim, aquele cara ou aquela mulher fodona, caralho, é muito inteligente. Mas quando você sai, não tem mídia pra galera saber que você é desse nível. E muito menos experiência vivida de uma teoria que você aprendeu durante 4, 5 anos, quando você vai para o mercado de trabalho, é diferente. Cada pessoa que senta na tua frente, tá certo? Tem um grau de escolaridade e de intelecto diferente. E às vezes, o que menos tem intelecto, que a gente chama a maioria de analfabeto funcional, são os mais exigentes por não entenderem. E o que é que complica? Outra área outra aula, de outras aulas que a gente dá sobre interpretação de quem está sentando na tua frente. Você prescreve tudo direitinho, você explica, a pessoa sai da consulta, 20 minutos depois ela está cheia de dúvida, porque não entendeu nada, ou você falou tão lindo, a nível que para você é normal, mas para um leigo, ele não vai saber o que é ciclo de Krebs, se for um profissional de educação física. Ele não vai saber que é tipo de fibra 1, tipo de fibra 2. O que é uma via oxidativa, o que é uma via glicolítica anaeróbia, lático-alática. É bonito falar, né? Para quem é da área, isso é simples. Mas para um leigo, por exemplo, uma pessoa que trabalha vendendo importados, certo? Celular, perfume. Quanto tempo vocês acham que uma pessoa dessa dedica no dia para ler sobre emagrecimento e hipertrofia? Normalmente são ciências comuns, o Instagram é a fonte de conhecimento dela. Mas estudar, ter uma noção, isso é com vocês que dedicaram 4, 5 anos vivendo isso aí para poder resolver de diversas maneiras o problema dessa galera. O que é comum vocês fazerem? Sai da faculdade, né? Me formei, tem toda aquela festa, outra boa sorte nessa nova jornada, blá, blá, blá. Todo mundo almeja sucesso financeiro. Isso é fato. O problema é chegar e ficar. Não sei se vocês perceberam que tem uma galera que às vezes estoura e depois some. Você nunca mais viu. E se você for ver, tem um cara que eu acho fantástico, chamado nutricionista, tá? Rodolfo Pérez. Ele é bem antigo na área. O cara, espetacular professor. E outro que a gente está trazendo para o evento agora, Omega Experience, em agosto, que é o Dudu Haluk. Olha o patamar dos caras. Faz muito tempo que eles estão no ápice. Agora veja um modo, do jeito que eles se posicionam em rede social. Olha o tanto que eles contribuem para a educação de quem segue eles, da área.
É fantástico. O que é que eles estão fazendo? Você acha que eles estão focados em dinheiro? Tu acha que os caras desses não já têm grana, sucesso? Não tem. Eles fazem porque estão transbordando conhecimento, financeiramente estão bem, estão realizados, então eles se sentem bem e passar aquilo que eles viveram para a meninada que está começando ou para você que não conseguiu. Agora imagina, são dois profissionais, você está em um ambiente como o da clínica, que esse tipo de conversa aqui, né, que eu estou fazendo a introdução às aulas que vou vir, a gente tem todos os sábados, fora o grupo, falando sobre plano de carreira, falando sobre estratégias de dieta, falando sobre os casos clínicos, falando sobre prescrições de treinos atualizadas, perigosas, entendeu? Só que tudo linkado, os dois universos, nutrição e educação física. Quebrando toda aquela besteira de ego. A nossa preocupação é o paciente. O paciente, ele sai das consultorias, vou já explicar isso, encantado. Por quê? Duas pessoas lhe orientando de uma maneira ética, não só durante o encontro, mas principalmente depois, porque aqui a gente tem uma metodologia de consultoria, não é aquela consulta básica, são dias de acompanhamento, tem que ser feito um grupo com os dois profissionais e o paciente, aonde ele se sente totalmente seguro com informações decentes. Vocês jamais vão ver algum paciente chegar na clínica ômega, a galera chegar e do nada, prescreveu o jejum intermitente, zerou o carboidrato, entupiu de estimulante. É muito. A não ser que sejam os coaches de fisiculturismo que lidam com atletas, para daí eles buscam performance. Desculpa a palavra, mas foda-se saúde. Atleta não é sinônimo de saúde. Nesse caso, tudo bem. Agora, pegar um advogado, gordura abdominal, ou cintura e abdômen bem protuberante, né? Gordura visceral altíssima, com risco de uma pressão arterial sistêmica que está elevada, quase pré-diabético. Você chegar aí do nada, carboidrato é vilão, zero carboidrato, vai fazer cardio, treinar, tomar estimulante. Porra, essa coisa de raciocínio é isso aí. Então, frios, mas o que é que tem a ver? Esse tipo de prescrição, no grupo que todos os profissionais participam, a gente discute bastante as interpretações de prescrição para nenhum colega se prejudicar. Então, a gente aqui não é concorrente. A gente é um time em prol dos nossos pacientes. Free, tudo bem, entendi a proposta legal, gostei, tô vendo que realmente é amplo, vocês fazem de tudo pra galera estourar, que é obviamente o nosso objetivo, tá? Vocês têm que se dar bem aqui, beleza? Mas esse mercado tá saturado. Não tá, porra. Eu vou pra uma conta básica que eu faço isso com todo mundo, quando entra na ômega, que a cabeça abre, é porque vocês estão focados só naquele universozinho. Fortaleza, 2022, tá? Vai que essa aula seja assistida daqui a 2, 3 anos, tá certo? Fortaleza e região metropolitana tem perto de 2 milhões e 500 mil habitantes. Eu arredondei um pouquinho mais. É bem capaz de em 2025 já estar com esse número. Se você pegar um nutricionista, por exemplo, tem um nutricionista da clínica que ele está bem, né? Fez tudo passo a passo, em 1 ano e 8 meses ele estourou do jeito que ele nunca imaginou, tá certo? Financeiramente está faturando mais de R$500 mil por ano, no CPF. Imagina a vida desse cara, mais de R$500 mil por ano, certo? Olha que loucura. O cara se formou tô falando de hoje, né? Para trás, 2 anos atrás. 2 anos e 4 meses atrás. E olha o patamar que o cara tá. Por que eu tô falando isso? A cabeça de vocês tem que abrir para ver que tudo isso é possível. Então, se eu pego 2 milhões e 500 mil habitantes, se eu atendo todo mês, isso é difícil, isso nem ele conseguiu. Na verdade, nem eu consegui. O máximo que eu consegui botar do meu consultório, que eu faço mais essa mentoria, foram 140 consultas mês novas, tá? Durante o percurso de 4 meses. Porque depois, como vinham os retornos, era impossível conseguir encaixar isso tudo. Mas bora botar que o nutricionista consiga 100 consultas todo mês. Ele não trabalha com retorno. 100 consultinhas. Todo mês, 100 consultas. Por ano são quantas consultas? Faz as contas aí. Por ano. Dá o quê? 100 consultas todos os meses. 1.200 consultas 1.200 pacientes atendidos no ano. 100, você multiplica por 12 meses, dá 1.200. Agora, vamos dizer que ele pega essa carreira constante por 10 anos. 10 anos! Por exemplo, onde vocês estavam há 10 anos atrás? O que vocês eram há 10 anos atrás? Tá vendo como é muito rápido? Olha o tanto que vocês ou cresceram ou mudaram a vida de vocês no período de 10 anos, de uma década. Tá certo? Então vamos supor que esse cara mantém esse hype, essa performance por 10 anos. Ele vai atender 12 mil pacientes. Pega 2 milhões e 500 e vê qual é o percentual
De 12 mil pacientes, de 2 milhões e 500. Não é nada. Só que tem um detalhe. Isso se ele fosse atender presencial em Fortaleza. O CFN permitiu agora na pandemia atendimento a nível online. Então vocês têm um mundo para vender. Literalmente, a gente tem paciente em Sydney, a gente tem paciente em Dublin, a gente tem paciente na África do Sul, a gente tem paciente em Porto, no caso de Portugal, Alemanha, Frankfurt, a gente tem paciente na Dinamarca, na Austrália eu já falei, a gente tem paciente no Japão, são brasileiros que moram lá. A gente faz tudo isso com tráfego pago, estuda como é a política de marketing de cada região para poder dar esse direcionamento. Porque, por exemplo, na pandemia, no segundo lockdown, a gente começou a fazer tráfego pago para Portugal. Lá a gente não podia botar nada sobre o processo de emagrecimento visando apenas a estética. Exemplo, a política da gente, como é que eles permitiam a diretriz lá? Você não poderia fazer, emagreça até 10 quilos, curta o seu verão, vá para sua praia à vontade, se sentindo bem. Não, era barrado. Então a gente tem que falar. O que é que a gente falava? Né? Poxa, já está chegando na terceira idade, quer cuidar bem dos seus filhos, dos seus netos, quer viver uma velhice extremamente com qualidade de vida, sem se entupir de medicamentos para cuidar do coração, pressão. Olha o tamanho da dor que a gente teve que raciocinar para dar certo. E deu certo. Só que aí, vocês já viram que o nicho de pessoas mudam totalmente. Que é outra coisa que eu vou falar agora. Se você forma e vai atender qualquer pessoa sem nenhuma estratégia, eu sempre faço essa analogia, postei esses dias no meu Instagram. Me diga um jogador de futebol que foi eleito o melhor do mundo, sendo atacante, lateral, goleiro, zagueiro, meio de campo e volante. O cara era isso aqui tudinho. Pra onde? Bota ele aí, o melhor do mundo. Melhor do mundo. O que é que eu quero falar com isso? Jogador que joga em toda posição nunca vai ser acima da média. Ou medíocre ou um quebra-galho. Tipo, vai. Esse aí dá certo. Tipo, esse pode ser. Quase isso. Agora, se você foca, eu quero ser atacante, eu quero ser lateral, eu quero ser zagueiro. Meu irmão. Aí você já tem toda uma métrica de que tipo de público você tem que organizar todo o seu marketing, seu raciocínio, suas provas sociais, seus resultados, seus estudos fora do horário de trabalho, que é o que faz enriquecer, tá certo? Privas enriquecer, meu irmão, não é a porra do financeiro, não. Enriquecer é o quanto tu se torna interessante por ser um cara tão rico de informação que se tu for inteligente, tu aprende a vender aquelas informações e financeiramente tu é remunerado de uma maneira espetacular. Isso é enriquecer. Você nunca vai encontrar uma pessoa rica de verdade burra. Nunca. Por isso que dinheiro não é sinônimo de riqueza. Bota isso na cabeça de vocês. Não escolham a porra de uma profissão, de uma vocação apenas por dinheiro. Eu já passei por isso. Com 25 anos de idade, há 10 anos atrás, eu me tornei milionário. Quebrei que apartei. Sabe por quê? Porque chegava segunda-feira, eu já acordava puto porque eu ia ter que trabalhar. E eu era dono do negócio. Porra, lá vai eu ter que precificar produtos, bater boca com o motoqueiro, ter que ver quanto é que eu vou ter que declarar de imposto esse mês se as vendas subirem. Eu tinha que ter gente que eu não conhecia de tudo. Que coisa chata. Ou vontade de estar no canto só caindo dinheiro na minha conta. Olha a cabeça do mongolóide na época. Quebrei que apartei. Comecei um negócio falando. Vou começar algo que realmente eu me sinta bem, que eu modifique a vida das pessoas para melhor e que ao falarem do que eu vou criar, sempre falem muito bem. É óbvio que a gente não agrada geral, não tem como, é loucura pensar isso. Mas que pelo menos 80% dos pacientes que foram atendidos viveram o propósito, vão sair no mínimo satisfeitos ou muito fãs. O restante, tá dentro de uma margem de inúmeras possibilidades. Beleza? Me baseando em grandes empresas. Então, voltando. Se você saiu da faculdade, agora, se formar um ano atrás, tá pingando, pensando em preço, eu vou economizar aqui, vou ver isso aqui se não der certo. Cara, quem é o campeão de verdade que vai para o campeonato, disputar um campeonato, uma final, pensando, talvez eu ganhe? Não existe. Se no momento eu chegar aqui agora e perguntar para você, e aí, você acha que você vai se tornar um excelente profissional? Aí você fala, eu acho. Eu já sei que não vai dar certo. A resposta é, eu acho, não tenho certeza, eu vou fazer acontecer.
Talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas eu vou chegar no patamar que me satisfaça. E outra coisa, para de se comparar com os demais. Cara, você pode pegar empolgação do que aquela pessoa fez, inspiração. Fulana se deu bem. O que é que ela fez? Mas será que o que ela escolheu eu gosto? Exemplo, tem um nutricionista, um profissional de educação física da área esportiva que prepara a galera para a Olimpíada. Ela foca nisso, ela tá milionária, infoproduto, estourada, famosa. Mas se tu for para esse local, mesmo sabendo, tu vai estar feliz com isso? Ou é só pela grana? Entendeu o que eu tô falando? Por isso que às vezes você pega uma meninada que tá ficando milionária com esses infoprodutos, com depressão, depois sem saber o que faz da vida, porque não tem o propósito. E o propósito não é para agradar os outros, é você. Você que tem que estar bem. Tipo, acordar, caramba, eu investi, eu tô realizado. Minha profissão é foda. Todo dia eu acordo com vontade de trabalhar, não amando, que tem disso que você tem briga com namorado, namorada, pai, mãe, irmão. É comum, mas que o seu tesão naquilo é tão grande que você sai para trabalhar com gosto. Isso é a única diferença de quem se torna campeão para quem se torna que talvez ache que vai ser campeão. Tudo bem. É a diferença do foda pro medíocre. É a diferença de quem sabe que vai chegar lá pro desnorteado. Pergunta, tu acha que essa pessoa, ela é burra? Ela é preguiçosa? Ela é idiota? E essa aqui é um gênio? Não, caralho. Não é. Simplesmente, o ambiente que essa pessoa tá deve ser uma merda. Pai ou mãe, o ambiente familiar, falando que o certo é só trabalhar, que riqueza faz mal, não tem nem noção do que é riqueza. Certo? Eu vou já falar nisso. Ou que o namorado ou a namorada é um peso medroso, que para você passar de patamar você tem que se arriscar. É fato. Até em videogame é desse jeito. Nas fases você passa se arriscando. Imagine na vida real. Então aquele ambiente você se conforta com a mediocridade onde você está. Todo mundo é capaz de absorver um conteúdo, só que pessoas absorvem em diferentes times. Exemplo, tem gente inteligente para decorar certa matéria que passa rápido no vestibular. E tem gente com raciocínio fodido de top que demora anos para passar no vestibular. Quando você vai para o mercado de trabalho, olha que doideira. Aquele inteligente que passou rápido vai trabalhar para isso. Vejo muito isso. Olha os graus de diferença de inteligência. Então ninguém é burro. Pare de se comparar com fulano. Ele teve um momento na qual ele se identificou e está lá. Faça o seu. Bora combinar uma coisa. A partir de hoje, você só tem que estar melhor que você ontem. Todo dia se levante desse jeito. Para você que é religioso, eu vou falar uma frase que toda vida, assim que eu ponho o pé no chão, todo dia, assim que eu me levanto, meu pensamento não falta. Meu Pai, que hoje eu seja melhor do que ontem. Me permita isso. Só isso que eu falo. E há 7 anos vem dando certo. Porque quando eu vejo alguém me mandar alguma coisa, caralho, esse fulano aqui lançou produto, fez quase 2 milhões, esse aqui lançou 3 milhões. Caramba, olha isso aqui, esse cara tá hypado. Ok, meu trilho é aqui, que massa. Vou lá, estudo, o que é que eu posso melhorar? Por que esse bicho melhorou? Caramba, tem que fazer, não, eu não curto fazer isso aqui não, eu vou fazer outra coisa dentro da minha realidade. Ideias vão surgindo, vou aplicando, errando, corrigindo rápido e a coisa vai melhorando. Poderia estar doido, porque com 25 anos eu tornei milionário. E com 35 anos agora, eu tô começando um negócio que tem um potencial extremo. Tô calmo, porque eu me divirto. Chega um nutricionista aqui, perdido, que eu sei que em 6 meses vai estar me agradecendo. Caramba, filho da mãe, tudo que tu falou tá dando certo, graças a Deus. E tem profissional de educação física que mal se formou, que pingava de academia para pagar academia. O dia todo gastando gasolina, faturava 20 mil, sobrava 3 mil, por causa dos custos. Pingando. E dentro da clínica tá tirando 15, 18 mil, sobrando 12, 14 mil. E tá com menos de 6 meses que entrou. Porra, será mesmo que não funciona? Conversa com essa galera. Então qual é o objetivo da clínica, qual é o objetivo da área? Pegar o máximo de profissionais de nutrição e educação física, botar num ambiente foda, onde todo mundo se incentiva, se ajuda em prol dos pacientes, cada um vai escolher o seu nicho a nível mundial, presencialmente regional, mas online, mundial, tá certo? Vão aprender sobre marketing. Tá? Vão aprender sobre estratégias de marketing, organizar uma bio no Instagram, entender a importância que é o Instagram para uma profissão
principalmente agora que trabalha com saúde preventiva, estética, performance, que é educação física e nutrição. Aulas com mestres e doutores sobre o conteúdo. Eu não sou doido de pegar nutricionistas formados e botar para dar matéria como se fosse um professor, doutor e um mestre. Os caras estudaram a vida toda para chegar nesse patamar. Ensino básico, ensino superior, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Como é que o moleque, por mais que seja inteligente, que dedicou somente 5, 6 anos, 7, 8 anos da vida a uma determinada formação, vai saber mais que os caras desses? A nível de experiência, raciocínio, ciência, nunca. Por isso que eu prefiro pagar 180 a 200 reais a hora de um mestre doutor para dar 4 horas no sábado de aula de um caso clínico. Ele traz o material, vocês perguntam, eles pegam e explicam. Síndrome do intestino irritado, toda a parte fisiológica em relação à alimentação, intestino, depressão, ansiedade, insônia, doenças autoimunes, complicações de pensamento do nervo ciático, certo? Problemas cardiorrespiratórios, pacientes de risco, pacientes com esquizofrenia, treinamento de força. Vocês têm noção que é um negócio muito sério? Não é só chegar e fazer aqueles papinhos, não. É diferente. Eu não quero só vender um cursozinho bonitinho, tchau. Eu quero ver performance. Eu quero acompanhar o crescimento de todo mundo. Ah, Frival, tu é gente boa? Eu sou não, eu tô cobrando. Mensalidade é 1.500 por mês. Quanto mais gente entra, mais dinheiro eu ganho. Só que eu tenho um custo para isso. Só que para eu atender, para o meu consultório atender, eu consigo amenizar isso e eu consigo se lucrar. Mas sabe qual é o mais doideira que eu acho que poucos de vocês aqui não perceberam o que é? Olha o nível que nós, ao entrarmos nesse grupo da Ômega, estamos elevando as duas categorias de profissão, nutricionista e profissional de educação física. Olha a qualidade de formação profissional. O cara vem da faculdade habilitado, ele vai ter conteúdo da área, ele vai ter treinamento sobre venda, sobre essa parte de planejamento financeiro que todo mundo é perdido, só se aposta na aposentadoria, nada contra, é um direito nosso. Mas dá pra gente viver muito melhor. Muito. Isso só depende do que a gente faz agora, tá certo? Vocês vão estar num ambiente onde vão ter estruturas completas de recepção. São 3 recepcionistas em rotatividade, tá certo? Trabalhando para o grupo. Somos 3 estagiários no total, certo? Trabalhando para os nutris lá, fazendo avaliação antropométrica, perimetria, ultrassom, biopedância, tá certo? Vocês recebem isso, vocês não vão ter que fazer isso aí. Já vai estar feito. Vocês só vão prescrever dieta e treino na hora. O horário da consulta é para vocês conversarem. Terminou, para casa. Sábado, aula de capacitação por esse valor de 1.500. É 1.500 mês e acabou-se. A clínica não fica com mais nada de vocês. Tá entendendo? O que é que eu estou querendo fazer é que vocês entendam. Não tem local mais. Como é que eu posso usar um termo legal? Não tem mais enriquecedor do que um ambiente da clínica para esses 2 tipos de profissionais. Nutricionista e profissional de educação física. Primeiro, educador físico, profissional de educação física, trabalhando em consultório, é novo. Remuneração alta, valor de equity da profissão, valorização lá em cima. Nutricionista, tendo suporte no atendimento do profissional de educação física, jamais vai ter que fazer o paciente sofrer com dieta. Pra quê? Bora para um resumo rápido. Se eu quero déficit calórico para quem quer emagrecer, eu pego uma pessoa ansiosa, que nunca fez dieta na vida, mas sedentária, também nunca treinou na vida. É mais fácil ela ficar sem comer algumas porcarias, se socializar com os amigos, amigas, namorado, namorada, ou começar treinando pelo menos 30 minutos diário, nem que seja uma caminhada, fitness, uma musculação, algo que ela se identifique. Não vou gerar déficit? Eu faço uma dieta introdutória, flexível, certo? Indo mais pelo parâmetro ali da comportamental, mas eu falo e mostro para ela a importância do exercício físico na vida dela de agora para frente. Olha aí, 2 profissionais levando o máximo de informação para a pessoa. Frivas, eu prefiro a consulta convencional. Você tem? Não tem, é normal, é igual a todo mundo. A gente tem que ser diferente dos iguais. Olha o Instagram da gente. Procura na cidade todinha um nutricionista sozinho que tenha mais resultado do que os da clínica. Vai lá, procura e me mostra. Que eu mostro. O que foi que a gente fez aí? A gente está mostrando toda semana. Resultado antes e depois é antiético. Para educação física não é. Pode ser para você, nutricionista. Foi um dos motivos. E o brasileiro é muito, muito incrédulo.
Se você botar medidas ou coisa do tipo, ele quer ver o antes e depois, como é que tu mudou. E vai lá no direct da pessoa e pergunta, é de verdade isso aí? Para você ver o nível. Então, a gente tem prova social, a gente mostra isso. A gente cria uma comunidade de verdade. A gente está tão traumatizado com o golpe, com sacanagem, com arrasta para cima, foi feito de besta, é só mais um curso, que quando vem algo normal, que realmente entrega o que promete um pouco mais, quem entra aqui e faz, quer para outro lugar não. Esse nutricionista que eu falei, tá tirando meu milhão por ano, sabe quanto é que tá a mensalidade dele? Os mesmos 1.500 que ele pagou quando ele entrou em 2020. Nem reajuste nesse caso. É. E quanto mais o ambiente está cheio, mais cabeça pensante, melhor as aulas, melhor o nível da profissão, melhor o faturamento da empresa, o equity sobe, mais gente querendo vir, e lembra do percentual que eu falei. E corrigindo, porque eu fui dar uma olhada, Fortaleza que tem 2 milhões e 600, é 600. Fortaleza e região metropolitana, Maracanaú, Eusébio, 4 milhões de lavagem de batata. Vocês estão entendendo como é? Não dá, cara. Chegar e dizer que está saturado, não é. É porque vocês não sabem vender, tá? É justamente o que eu vou trazer nas próximas aulas. A próxima aula eu anotei aqui, botei aqui, ó, tópico 1. Essa primeira foi o quê? Aula 1, a introdução mais qualificada. Fazer a primeira aula mostrando um choque de realidade do que é o mercado de trabalho. Se vocês estão desnorteados, como vocês vão estar no final do ano? Quantos vocês querem e conseguem falar, até o final do ano eu vou estar faturando 15 mil reais? Tem gente que nunca nem viu esse dinheiro na vida, acha que é uma coisa absurda. Tem gente que está numa família que, para uma família de 5 pessoas, o faturamento total é 5, 6 mil reais, 10 mil reais. Quando você fala que só você vai ganhar 10 mil reais, mas pare de pensar assim, você investiu na sua educação, se qualificou, está tendo uma oportunidade de direcionamento agora. É possível, galera, e de maneira honesta. Só requer comprometimento. O relacionamento mais importante da sua vida, tá certo? Para quem é, digamos assim, é religioso, depois de Deus, é contigo, porra. Tudo que tu fizer, tu tem que fazer em prol da tua melhora, como pessoa, como profissional, entendeu? E buscar sim um conforto. Essa vida que a gente vive aqui, ela é sim material. A gente precisa comer, a gente precisa, como é que eu posso falar? De roupa. É crime andar nu, entendeu? É crime contra, não pode, é atentado ao pudor, né? Então, é possível, mas vocês têm que estar em um ambiente onde todo mundo pense assim. Frivas, é um choque, realmente parece que a gente está tão distante porque vocês estão em outro ambiente. Os primeiros 60 dias da clínica é de treinamento assíduo. Em 60 dias, eu sempre brinco. Vocês entram adolescentes, meninos, e em 60 dias vocês iniciam a vida adulta. É impressionante pela convivência que tem aqui. Tem menino que entrou aqui com 22 anos, passou 2 anos, até o aspecto da pessoa ficou mais madura, entendeu? Como um todo. Porque a importância do trabalho, tanto de gente que está ali dependendo de você. E quando você vai conversar, você sai, chega para um colega, cara, esses exames aqui eu não consegui raciocinar essa interpretação. Jogou no grupo, a galera, tá com hematócrito baixo, tá certo? Vamos ver lá como é que tá a captação de ferro, vamos ver zinco. Será que ela pegou Covid, teve algum problema? Tem algum exame antes desse, irmão ou irmã? Olha que doideira. Eu vi isso aqui. Tenta pedir exame XYZ para a gente ver se tem uma melhora daqui a 60 dias. Você não tá só. Então é algo agudo, é troca de experiência direta, sempre em prol dos seus pacientes. E para vocês terem uma noção, para a gente encerrar essa aula de hoje, quer saber um segredo? A gente tem formatos de consultoria que vocês conseguem manter todo mês, planos por assinatura, pacientes que vêm até vocês, pagam planos recorrentes acessíveis, mas que vocês fazem um atendimento muitas vezes até online. Não precisa ficar endoidando, cobrando, porque é recorrente, estilo aquelas academias por assinatura. Frivas, como é que monta isso? É óbvio que eu vou falar quando entrar. Eu não vou, também não sou imbecil. Olha o tempo que eu demorei para raciocinar, pensar tudo isso, aplicar, ver se dá certo. O que é que eu ganho com isso? Uma garantia de receita todo mês com clientes antigos.
e é só você aprender aí daí você começa a se tornar empresa aqui dentro. Montar uma equipe para dar o máximo de atenção para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que estão ali, para você perpetuar aquilo cada vez mais. Chega um patamar que você vai estar tão bem que você vai lançar vários produtos, outras mentorias, aulas, treinamentos, porque você já vai estar no ápice da sua profissão. É justamente o assunto da próxima aula, pessoal, certo? Direcionar o trajeto do início ao final. O que seria esse final da carreira de nutricionista? Chega um patamar que você não vai só mais atender pessoas. Você vai contribuir com a educação dos demais colegas que estão vindo, certo? Na produção de infoprodutos que a gente sabe que está sendo a moeda atualmente do digital. E é uma realidade que a gente tem que estar dentro, tá certo? Por isso o termo final, a transição do primeiro ano, certo? Do seu público-alvo. Então a gente vai montar na próxima aula como você começa, quanto você vai ganhar nos 3 primeiros ou primeiro semestre, 3 primeiros meses, o primeiro semestre, quanto você começou e quanto você vai estar até o final do ano, o que tem que ser feito. Esse vai ser o assunto da próxima aula, trazendo as experiências, contando histórias sobre o que deu certo e o que não deu certo, e trazendo conteúdo para vocês aplicarem, mesmo não estando dentro da clínica, para vocês verem como funciona. Tranquilidade? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.